Talvez você até já tenha clareza do que você quer, como missão, como propósito, mas não consegue sair do lugar. Fica presa na dúvida, no medo, no cansaço ou na inércia. E o mais importante, esses bloqueios não surgem do nada. Muitas vezes têm raízes profundas, como padrões negativos que você aprendeu no passado, ou traumas mal resolvidos, ou ainda o ambiente ao seu redor que te puxa para baixo. Bem-vindo, bem-vinda a Carreira com Alma, podcast para quem já conquistou estabilidade, mas sente que falta propósito, conexão com o essencial. Aqui falamos de escolhas conscientes, talentos com sentido, liderança com a verdade e uma vida profissional onde sua alma também trabalha, porque trabalhar com a alma é amor em ação. Hoje vamos falar sobre um tema que trava muita gente, mesmo quando a pessoa já sabe que precisa mudar. Eu estou falando dos sabotadores da missão de vida. Talvez você até já tenha clareza do que você quer, como missão, como propósito, mas não consegue sair do lugar. Fica presa na dúvida, no medo, no cansaço ou na inércia. E o mais importante, esses bloqueios não surgem do nada. Muitas vezes têm raízes profundas, como padrões negativos que você aprendeu no passado, ou traumas mal resolvidos, ou ainda o ambiente ao seu redor que te puxa para baixo. Por isso, superar sabotadores exige uma abordagem completa, interna e externa, ou seja, psicológica, espiritual ou corporal, ambiental, relacional. Eu costumo relacionar os principais sabotadores aos 4 elementos da natureza, conforme eu aprendi em Condor Blanco. Vamos ver cada um deles? Primeiro, a terra. Aqui o sabotador é o acomodamento, a inércia. A pessoa está na zona do conforto. Tudo funciona, mas não vibra. Fica parada, repetindo rotinas, sem energia, sem direção. Qual que é o remédio? Mexer o corpo, mudar pequenos hábitos, criar novos gatilhos, fazer algo novo, mesmo que seja pequeno, tem que ganhar tração. Depois vem o elemento água. Aqui o sabotador é emocional, os medos. Medo de fracassar, de perder o que conquistou, de dar certo demais, de ficar sozinho. Muitos dos medos vêm da infância, experiências dolorosas que deixaram marcas. Qual é a solução? Acolher essas emoções, trabalhar o autoconhecimento, a cura, buscar segurança nas relações certas, cuidar da saúde emocional, com um coach, um terapeuta. Qual é o terceiro elemento? O ar. E aqui são as crenças limitantes. Eu não sou capaz. Ninguém me valoriza. O mundo é injusto. Eu não tenho apoio. Eu preciso trabalhar muito, me esforçar para conquistar alguma coisa. Começar na minha idade não dá certo. E essas ideias parecem verdades, mas são só histórias que você repetiu por tempo demais. É possível investigar, ressignificar e mudar as tuas crenças, teu mindset, e isso transforma tua realidade. E por fim, o elemento fogo. Aqui o sabotador é a desconexão espiritual. Quando você se sente distante da tua alma, sem fé, sem sentido, sem escuta interior. Às vezes é porque você já tentou, muitas vezes errou, ou está cansado, está exausto, exausta. Qual é o caminho aqui? Se reconectar, buscar o silêncio, o interior, contemplar a natureza, meditar, práticas espirituais, um caminho espiritual, ou parar, se ouvir. Deixa eu te contar uma história real. Um casal que me procurou, me contratou como mentor durante um tempo. Eles estavam em momentos diferentes. Primeiro, ela que veio, gerente de banco, exausta à beira de um burnout. Queria começar a empreender, fazer uma transição, ajudar pessoas com sua prosperidade consciente. E aí ela indicou para o marido, que também veio para a mentoria, um assessor de investimentos de grandes fortunas, mas que o trabalho já não fazia sentido e via oportunidade em ajudar outro tipo de nicho.
Com a minha mentoria, cada um estruturou o seu projeto. Descobriram que podiam empreender juntos, eram complementares e criaram um negócio de consultoria financeira para pessoas comuns, pequenos investidores, pessoas que buscam sair de dívidas. E aí criaram esse negócio com alma, venceram, superaram medos, crenças, acomodamento, ouviram a intuição, confiaram em si mesmos, superaram seus sabotadores e conseguiram fazer a transição. Hoje são empreendedores alinhados com seus valores, talentos, paixões, são felizes. E você? Qual é o sabotador que está mais ativo hoje na sua vida? Então vamos dar alguns passos práticos. Identifique dos 4 principais sabotadores de terra, de água, de ar, de fogo, né? Qual é o seu principal ou os seus principais? De onde isso vem? É mais interno? Tem mais a ver com o ambiente, com as pessoas, com os hábitos, com as rotinas? Comece com ações simples, nada radical, pequenas mudanças que vão ativando o teu sistema. Busque apoio de um mentor, um coach, um terapeuta. É minha missão, estou aqui para isso, mas pode buscar outra pessoa se preferir. Mas tenha apoio e verdadeiros amigos, amigas, peça apoio para sua família. E para encerrar, lembre-se que os sabotadores não são inimigos. São partes tuas pedindo atenção, pedindo transformação. Você não precisa vencê-los com força, mas sim compreender, acolher e agir com consciência. A tua missão de alma, teu propósito já está aí, teu Ikigai, só precisa de espaço para emergir e se manifestar. Então, compartilhando minha história pessoal com você, quando eu estava lá atrás, trabalhando como médico, tinha consultório, trabalhava em hospital, fazia um trabalho bacana, dedicado, com qualidade, ganhava bem financeiramente, dava orgulho para a família, para os amigos, era um bom exemplo, tinha finalmente me tornado alguém útil, importante, bem-sucedido, médico, doutor, com 2 pós-graduações, né? Homeopatia, psicologia junguiana, maravilha. Só que dentro de mim tinha aquela sensação de um vazio, de uma angústia, uma tensão pedindo atenção. Uma tensão pedindo atenção. E aquela vozinha da intuição, da consciência que dizia: tá legal tudo isso, mas você tem que ir para o próximo passo, para a próxima etapa na tua missão. Não se agarre a isso. Tá bem, mas não é isso. Se você seguir assim, vai ficar deprimido ou vai entrar em burnout. Você precisa mudar, ir ao desconhecido, se aventurar, explorar novas aventuras, novas descobertas para ir desenvolvendo tua missão. Era algo assim, né? Bem, meio vago, interno. Pensei que eu estava meio maluco. E entraram sabotadores, vários. Então, eu estava já acomodado. Para quê? Para que mudar agora? Já está tudo bem. Já conquistei, já trabalhei tanto para chegar onde eu cheguei. Já tenho sucesso. Se tivesse alguém de fora reclamando, né? Mas estavam me elogiando. Estava aí, sabotador do medo. Os medos, mas e se não der certo? E se eu não conseguir? Se eu perder o que eu conquistei? O que a minha família vai dizer? Minha namorada da época, né? Companheira. Meus pais. E crenças limitantes também, né? Mas minha alma estava forte. Por um tempo eu negligenciei. Comecei a entrar em depressão.
sofri de muita ansiedade. Naquela época, se fosse hoje, eu teria recebido um diagnóstico de TDAH, porque não parava quieto, 1000 coisas na cabeça. Mas entrei em depressão. E depois de um tempo, até um acidente de carro quase fatal. E aí resolvi prestar atenção, dar importância a esse sentimento interno de chamado da alma. E não sabia bem o que fazer, para onde buscar. E aí que eu digo a importância de um mentor. Porque eu tive um mentor, tive vários mentores durante a vida, mestres, coaches, terapeutas, orientadores, consultores, professores, mas tem um que foi o principal, com muita sabedoria de vida, um cara que tinha já conquistado o que eu queria. E aí ele me ajudou a olhar para dentro e entender o que essa voz interna queria. Me ajudou a entender quem sou, de onde vim, para onde vou, qual é a minha missão, meu propósito de essência, de alma, e como ancorar isso na matéria, através de uma carreira, uma profissão que dê os recursos necessários, a realização material necessária, mas também a realização interior. Tudo alinhado, né? O Ikigai. Não foi fácil. E não foi do dia para a noite, da noite para o dia. Foram anos de várias transições, experimentações e ter que lidar com os sabotadores. E ainda assim, avançar. Ainda assim, ir superando esses sabotadores, fazer quantas terapias fossem necessárias sem ficar dando desculpinha. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, agora tem outras prioridades. Não, eu levei a sério porque aquele acidente quase tirou minha vida. E teve outros confrontos da vida, né? Então, realmente, vai com medo mesmo, né? E avancei. Fui avançando com um círculo de apoio, uma comunidade, uma tribo de pessoas. Fui me distanciando, eliminando relações tóxicas, pessoas que não me agregavam, que me debilitavam, me puxavam para baixo, me faziam duvidar ou ir contra o que meu coração dizia, inclusive familiares. Mas fui leal ao ser interior. E fui buscando pessoas que me amam de verdade nesse sentido de querer o melhor para mim, querer a minha felicidade, mas não do jeito delas me controlando, e sim respeitando e incentivando minha própria liderança da minha vida, me ajudando a ser adulto responsável pela minha vida, líder da minha própria vida. E aí, com muitas formações, experiências, test drives, que nem startup contínua, né? Beta, sempre beta. Que eu fui formatando, estruturando o que é o método Passion and Talents. O que é essa mentoria com uma ampla caixa de ferramentas. E aí já são 30 anos de experiência nessa área. E levei anos para voltar a integrar lá o médico homeopata, o terapeuta de regressão, hipnoterapia, de xamanismo, de psicologia junguiana, com tudo que eu fui aprendendo de coaching, de mentoria de carreira, de empreendedorismo, de marketing digital, de inteligência emocional, neurociência, programação neurolinguística e tantas outras abordagens, né?
Fui para a Índia fazer cursos de meditação com lamas, com o próprio Dalai Lama. Então, tudo isso foi se integrando nesse método de mentoria. E aí eu comecei a formar mentores, mentoras, consultores, coaches, multiplicadores do meu método, analistas do teste de talentos e missão de vida do Emitol. Então é maravilhoso hoje, sim, né? Tá em paz, realizado aos 57 anos, não acabou, ainda tem mais para realizar da minha missão, mas grande parte já está aí. Todo um legado, vários livros, metodologia, multiplicadores, realizações, milhares de pessoas aí que eu pude apoiar, orientar. Hoje tenho o privilégio de selecionar quem que eu mentoro e quem não. E de cobrar bem pelo que eu ofereço, né? Porque o retorno, o ROI, é multiplicado. Seja em termos de prosperidade financeira, em termos de felicidade, em termos de autoconhecimento, em termos de realização espiritual, é integral. Então é raro achar um doido que nem eu, né? Que traz toda essa parte holística, mística, acadêmica, científica, empresarial, tudo isso integrado, né? Então é um prazer ter você aqui, poder compartilhar um pouco dessa minha história. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores desse podcast Carreira com Alma, vai lá assistir para poder ir aproveitando tudo isso que eu estou compartilhando para poder se realizar plenamente. É o que eu quero. Que você se realize. Nos siga no Spotify, YouTube e Instagram para mais episódios, reflexões e práticas. E lembre-se, sua carreira e liderança podem ser expressões da sua essência. Trabalhar com alma é viver com propósito e realizar a sua missão maior.